Hoje, a nossa convidada é a Viviane Montanari, conhecida como Nina. Sabe quando você vai viajar e entra na internet para alugar um carro na sua viagem? Pois então, o Rent a Car, a Nina é uma das fundadoras. Nina, como que foi isso, assim, né? Como que surgiu essa ideia de criar o Rent a Car? Sim, a Rent Cars eu fundei quando eu tinha 27 anos. Então eu era uma menina recém-formada ali em turismo e eu atendia os agentes e ninguém queria fazer locação de carro. Ninguém, porque a locação ela é um universo complexo. E aí foi quando eu comecei a perceber uma oportunidade de realmente ter um site comparador de preços de locação de carro. E você imaginou que ia chegar hoje? Hoje vocês estão em 160 países, a gente... Num momento de desespero, eu confesso que a minha família já estava assim, volta embora para o interior de São Paulo, você tá louca, você vai se endividar, E eu botava muita fé. Ela tá fazendo 15 anos praticamente que tem esse folder. E tudo começou então nesse tudo começou. folder. Não, aí por que começou nesse folder? Porque nós tínhamos o rentcars.com.br e não tínhamos dinheiro para investir. E nessa divulgação que o meu cunhado fez, ele caiu na mão do meu sócio, que é o Francisco Milarte. Porque a empresa, nessa ocasião, a gente tinha um mês que o nosso site estava pronto, era muito jovem, com uma boa ideia e nada de dinheiro para investir. E aí o Francisco, ele veio para investir e para dar uma expertise para o negócio que eu não tinha capacidade na ocasião. Porque até então eu comecei só, nem tinha essa visão de tornar mundial. Era só ponto com. Eu acho que eu nem passava pela minha cabeça. Se você falasse assim para mim, você começou um negócio sabendo que você queria daqui 5 anos, 10 anos, eu falava, nunca. Revolucionou o mercado de locação. E aí quando, que você resolveu falar assim, não, agora eu vou abrir mão, ou vou cuidar de outra área da minha vida? Olha, eu te digo que foi uma guerra de mim com mim mesma, comigo mesmo. Sim. Porque assim, para mim, era num primeiro pensamento, quando eu pensei em vender minha participação, eu entrei em desespero. Falei, como assim? A empresa... Mas o que te motivou a fazer essa ação? Então, a primeira coisa, quando deu esse sentimento, foi aquele sentimento de... Meu Deus, como que eu vou querer sair de uma empresa que eu fundei, que eu dei minha alma, que é a minha grande motivação de vida? Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei a perceber que era uma empresa que estava exigindo 100% de dedicação e eu comecei a perceber que talvez a Viviane não poderia ser mais tanto aquela pessoa 100% com tudo que a empresa estava... Talvez... De uma forma muito simples, se eu te falar, talvez eu tenha chegado num momento que eu falei assim, talvez eu não tenha capacidade de evoluir da forma que a empresa está evoluindo. E foi quando eu comecei a perceber que talvez meu ciclo dentro de lá, talvez já tinha chegado num certo limite. Ouvi de muitas pessoas, calma aí, agora você está grávida, você está indo pelos hormônios da maternidade. Mas era uma coisa que eu já vinha pensando antes. É uma maturidade, né? A gente não maturidade não significa assim idade, mas você ter a maturidade de entender que aquele momento chegou e assumir também isso, né? Isso é muito difícil, assumir essa fase da vida. Em que fase da vida você está? E eis a questão, e é aquela fase de você perceber os seus limites, perceber o que passa a ter um certo peso de importância e começar a guiar teu caminho. Ele acabou sendo um caminho que eu coloquei muito o meu autocuidado. E o meu autocuidado seria me dedicar à família, conseguir correr, amo correr. Né? Para mim correr, eu ponho meu fonezinho, eu falo assim que a minha dificuldade é fazer musculação, mas correr é como se... É o meu momento de gratidão com a vida, assim, parece que... Aí eu passei a começar a ter outros hábitos que eu digo que, enquanto empresa, eu não conseguia ter, né? Se eu falar para você que, como empreendedora, quando eu saí da empresa, e a gente já estava com quase 300 funcionários, a gente estava em vias de abrir uma sede na Holanda, saí no meio desse
um monte de coisa acontecendo, né? E eu digo que o meu maior autocuidado nesse caminho era o quê? Eu sempre fui muito perseverante e muito positiva. Nessa mas época, eu tinha... era mais a empresa, você não estava conseguindo equilibrar a sua vida pessoal. Não tinha como. Mas, por um lado, eu falo que assim, claro que tem os pilares, alimentação, exercício, noite bem dormida, e eu estava em falta em vários deles, mas eu tinha essa coisa que era perseverança e positivismo. Então, podia estar o mundo caindo, eu respirava, falava assim, não tenha nada que não tenha solução, calma aí. E eu acho que isso me ajudou, porque eu acho que quando você mantém o positivismo na vida, mesmo quando alguns pilares do autocuidado estão desequilibrados, inclusive a alimentação, você consegue superar muita coisa de uma forma e o teu corpo sente aquilo. Sim. E você também tem que ter consciência disso, até mesmo para se perdoar de não estar conseguindo equilibrar todos os pratos. Que aquele momento você tem que se dedicar mais à parte profissional, né? E eu acho se culpar em relação a isso. E eu acho que às vezes esses rótulos hoje em dia pesam. A pessoa às vezes olha a vida de um executivo de alto nível e fala, mas essa pessoa ela consegue correr, ela cuida da saúde, ele tem um corpo escultural, e tudo isso, se tem uma cobrança pessoal em relação a isso. E muitas vezes a vida tem um ciclo. E esse ciclo, em algum momento, ele não é... Inclusive, a parte espiritual na minha vida mudou. Eu hoje, assim, eu te digo que desde que eu saí da empresa, eu era bem zero na parte espiritual. Passei a mergulhar mais na parte de gratidão, de oração. Quais são os seus valores inegociáveis? Ética. 2. O que ninguém conta sobre empreendedorismo feminino? Talvez você não vai gostar de ouvir. Talvez nesse universo falam que as mulheres sofrem no meio masculino. Eu nunca tive esse problema. Ótimo. Então, o que eu conto na minha experiência profissional, eu sempre tive bons homens no meu caminho. Liderança feminina, né? Então, qual conselho você daria para mulheres que querem empreender, mas têm medo? Da minha experiência de empreender, eu digo que empreender sozinho é muito solitário. Eu empreenderia com pessoas que, de alguma forma, ajudariam a agregar. Eu vejo dessa forma, eu não gostaria de empreender sozinho. E agora você também iniciando um outro empreendimento, né? Com a Nina Colori, que é uma papelaria que traz aí uma proposta super gostosa. E aí nós estávamos conversando em relação, né, aos hábitos das pessoas em relação à papelaria, porque hoje a gente vê muita livraria, muita papelaria que fechou, mas agora a gente vê novamente isso mais no mercado. O que você sente desse novo público agora? Sim. A tecnologia, apesar de ser um caminho, as pessoas estão dando um passo atrás. De realmente falar, opa, eu estou gostando de escrever no diário, de registrar coisas à mão. E eu tô vendo assim, em 2 meses eu vivenciei vários depoimentos nesse caminho. Mas você sabe, essa questão de colocar no papel, eu falo muito para os meus pacientes, a importância, por exemplo, da questão do diário. Os nossos pensamentos, eles começam a acumular e isso aumenta muito a ansiedade. Sim. Você colocar no papel, desabafar no papel, é como você estivesse fazendo seu momento de terapia. Exatamente. Além de usar muito post-it, colocar as suas tarefas, os lembretes, que você precisa fazer as metas. No papel. As metas, então... Há metas para comer saudável. Quero te agradecer. Muito obrigada, viu, por você ter participado. Obrigada a você pela oportunidade.